a Deus, igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, ou seja, deu o último suspiro e morreu. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Amém, igreja? Essa passagem nos mostra Jesus já ali na cruz, Jesus ali já crucificado, dando o seu último suspiro, dando o seu último brado, dizendo as suas últimas palavras. E a crucificação de Jesus poderia ser considerada o último evento dele aqui na terra, amém? A sua última atitude, o seu último ato, o último acontecimento na vida de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, ele morreu em uma cruz, ele foi crucificado por amor a nós. Ele se sacrificou para nos salvar, para que nós pudéssemos se reconectar novamente com Deus. E quando nós vemos nessa passagem, o véu do santuário se rasgou. E esse pequeno, mas importante evento simboliza a obra de Jesus ali na cruz. Por conta do pecado que entrou no homem, lá no Jardim do Éden, por meio de Adão e Eva, o ser humano não vivia mais conectado com Deus. As pessoas não tinham livre acesso a Deus. Não era possível entrar na presença do Senhor. Como nós entramos hoje à tarde, como nós estamos agora, não era mais possível fazer isso. Por quê? Por conta do pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. Aonde tem pecado, Deus não está ali. Deus não habita onde tem pecado. Deus, ele ama o pecador. Deus, ele ama a pessoa. Mas ele abomina o pecado. Ele abomina atitudes que entristecem o coração, que vão contra a palavra dele. E antes da morte de Jesus ali naquela cruz, existia um complicado sistema de sacrifícios. Por que existia esse sistema? Por que animais eram sacrificados? Porque os animais, eles eram usados como substitutos. Eles recebiam sobre eles os pecados cometidos pelo povo. E somente por meio de um sacrifício, até então de animal, o pecado, ele era perdoado. O sangue daquele animal ali era usado como uma moeda de troca ali, pelos pecados do povo. E nem todas as pessoas podiam entrar na presença do Senhor, podiam fazer ali sacrifícios, podiam sacrificar animais. Havia todo um sistema, como eu disse, no Antigo Testamento. Por exemplo, o santuário, o templo, onde as pessoas adoravam a Deus, ele era organizado, dividido em 3 partes. Era o átrio, um pátio onde todos tinham acesso, o santo lugar onde somente os sacerdotes podiam entrar, e o santíssimo lugar, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso e poderia entrar apenas uma vez por ano. E era ali, no santíssimo lugar, que ficava a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor. E o véu do santuário, ele ficava entre o lugar santo e o santíssimo.
Imaginem vocês aqui, é como se o átrio fosse ali a rua, aqui fosse o santo lugar, e aqui nesse outro salão fosse o santíssimo lugar. E a gente não conseguia ver o que estava acontecendo ali, a gente não podia ver, porque ali era onde estava a presença do Senhor, a arca da aliança. A gente não conseguia, a gente não podia olhar ali para dentro, a gente não tinha esse acesso. Por isso que quando nós lemos nessa passagem que o véu se rasgou, esse pequeno, mas importante evento ali, representa a obra de Cristo na cruz. Ele representa aquilo que Cristo fez com o seu sacrifício. Esse acontecimento simboliza o que Jesus fez através do seu sacrifício. Ele nos reconectou com Deus. Após a sua morte, o véu se rasgou e todos nós temos acesso a Deus. Não existe mais véu, não existe mais nada que tampe os nossos olhos, que impeça a gente de entrar na presença do Senhor. O sangue de Jesus derramado na cruz foi o preço pago pelas nossas vidas. E por intermédio dele, nós temos livre acesso a Deus. Amém? Ele levou sobre si os nossos pecados. E como no Antigo Testamento nós vimos que os animais eles eram usados ali para receber o pecado do povo, Jesus ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi o Cordeiro perfeito. Por isso que lá em Marcos capítulo 15, versículo 34, não precisa abrir. Por isso que ele diz neste versículo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus ele não habita aonde tem pecado. Em um certo momento ali na cruz, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E quando os pecados da humanidade entrou em Jesus, Deus o desamparou. Porque Deus não poderia estar ali com ele aonde tem pecado. Por isso que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Houve uma separação entre Jesus, o Filho, e Deus Pai. Em outro versículo também nós vemos que Jesus bradou e ele disse ali na cruz: está consumado. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de morrer. Está consumado. Isso significa que a obra de salvação de Deus ela está concluída. O complicado sistema de sacrifícios terminou, o véu se rasgou e foi reestabelecido o acesso a Deus através de Jesus. Amém? O que significa esse plano da salvação? O que significa isso? Mergulhando na palavra, quinta-feira, primeira aula, plano da salvação. Estão todos convidados às 7h30. E lá nós vamos conseguir entrar em detalhes o que é o plano da salvação de Deus. Mas lá em João, capítulo 3, versículo 16, pode pôr na tela aí, Du, por favor? Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, Jesus ele é a peça-chave, é fundamental para que o plano da salvação pudesse acontecer. Amém? Por isso que lá na cruz ele bradou: está consumado. Foi tipo assim, concluí. Foi tipo eu quando eu cheguei nos 20 quilômetros de Bruxelas, morrendo, obviamente, não como Jesus, né, na cruz, mas concluí, acabei, venci o desafio, terminei aqui a corrida. E Jesus, ele foi enviado por Deus para que, crendo nele, nós não perecêssemos, mas nós possamos ter vida eterna. Amém? Por isso que hoje, através da vida de Jesus, quando nós cremos nesse amor sacrificial, quando nós cremos que isso de fato aconteceu, quando nós o reconhecemos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós somos reconectados com Deus.
E aqueles que creem no sacrifício de Jesus podem viver eternamente com Ele. Podem viver uma nova vida. Podem viver em união com Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E amados, antes de Jesus ser crucificado, nos últimos 2 cultos, nós vimos alguns eventos que aconteceram quando Jesus estava aqui na terra. Amém? Jesus, ele começou ali o seu ministério com 30 anos de idade. E isso já nos mostra a obediência dele com o Senhor, com Deus Pai. Ele esperou 30 anos vivendo como um ser humano para dar início à sua jornada, início ao seu ministério, para dar início à sua corrida, à sua maratona até a cruz. Isso já nos mostra um filho obediente, amém? E o primeiro evento público de Jesus foi o seu batismo, que está lá no Evangelho de Mateus capítulo 3, depois você pode ler na sua casa. O batismo nas águas, o batismo de arrependimento que João Batista pregava. Mas se arrepender do quê, se Jesus é perfeito, se Jesus é santo? Jesus não precisava ser batizado. Ele não tem pecados, ele não tinha e não tem. Mas ele se batizou como um exemplo para nós. Uma atitude que também nós devemos ter quando reconhecemos ele como nosso Salvador. O batismo, ele é um ato público. É algo que nós fazemos para demonstrar a nossa fé em Deus. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós declaramos ao mundo através dessa atitude que nós somos cristãos, que nós somos seguidores de Jesus. É um marco nas nossas vidas. É algo que vem para determinar que nós decidimos não seguir mais pelos nossos próprios caminhos, pelos nossos próprios ideais, pela nossa própria vontade, mas nós decidimos entregar por completo a nossa vida a Deus. E aí nós nos batizamos como um ato de fé. É um ato no qual nós morremos para nós mesmos e nascemos novamente em Cristo Jesus. E nós passamos a viver em unidade com o Espírito Santo, amém? O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, ela é tão plena, que nós podemos dizer que nós nos tornamos outra pessoa, por meio dele. Por meio do seu amor, da sua graça, das suas misericórdias, por meio dos seus ensinamentos, do seu exemplo. Mas isso, meus amados, não significa que a gente vai se batizar e tudo aquilo que a gente faz de errado, tudo aquilo que a gente pensa, as nossas más atitudes, vai num passe de mágica sumir. Isso não significa que tudo aquilo de ruim nas nossas vidas vai desaparecer em instantes. Mas quer dizer que nós temos sim um entendimento que Deus, ele perdoa os nossos pecados, amém? Que nós somos perdoados por Deus. Que por intermédio do Espírito Santo, nós temos sim o poder necessário para uma transformação completa em todas as áreas da nossa vida, amém? E aí, meus irmãos, após o batismo, quem acha aqui que vai se batizar, que a vida vai ser toda linda, bela, que a vida vai ser um morango, que vai estar tudo certo, tudo maravilhoso, se engana, infelizmente, não é assim que a vida acontece. Após o batismo, Jesus ele foi levado ao deserto, e ali ele foi tentado por Satanás. As lutas começaram, as dificuldades, as tentações. Satanás apareceu e tentou Jesus em diferentes áreas. Mas Jesus, ele nos demonstra que é possível sim vencer as tentações. Ele venceu cada tentação usando o quê? Qual foi a estratégia? O que Jesus usou ali para vencer as tentações, para vencer Satanás?
ele usou a própria palavra de Deus, amém? No Evangelho de Lucas, capítulo 4, vocês podem ler na sua casa depois, nós podemos ver que todas as vezes que Satanás tenta influenciar Jesus, ele responde a própria tentação com a palavra de Deus. Quando Satanás lança ali uma armadilha para ele, o que ele fala? Está escrito. Está escrito. É a palavra de Deus confrontando, é a palavra de Deus combatendo, é a palavra de Deus fortalecendo. E a melhor forma de nós vencermos as tentações no nosso dia a dia é tendo o mesmo exemplo de Jesus, é seguindo o modelo de Jesus, que é o quê? Conhecendo a palavra de Deus, amém? A palavra, ela nos fortalece nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, momentos no qual nós somos tentados. A palavra nos ajuda a permanecermos firmes, a não cair nas armadilhas e mentiras de Satanás, amém? É a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, é importante nós lermos a Bíblia. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus é como uma semente. Quando nós lemos ou quando nós ouvimos uma pregação, ela vai sendo plantada em nossos corações. E no momento da dúvida, no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento da tristeza, no momento da tentação, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos lembrar daquilo. Ele vai nos lembrar daquela palavra. E aquela palavra vai nos fortalecer. Aquela palavra vai nos ajudar naquele momento. Seja um momento de tristeza, seja um momento de luto, seja um momento de tentação, seja uma dificuldade. Não importa. O Espírito Santo, ele nos lembra daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos. Nós vamos ter agora mergulhando na palavra, que é o estudo bíblico que nós temos na nossa igreja. E nós iremos ali nos aprofundar em alguns temas, né? Como eu disse, o primeiro tema é plano da salvação, vai ter temas sobre finanças, vai ter temas sobre oração, jejum. São diversos temas no qual nós iremos entrar mais a fundo. Nós vamos conseguir explicar de uma forma mais didática o que significa, qual é a base bíblica que nós usamos para isso. É importante nós conhecermos a palavra de Deus, amém? E depois que Jesus venceu Satanás ali no deserto, depois que ele foi tentado, o que ele fez? Ele começou o seu recrutamento. Ele começou a recrutar o seu time, os seus discípulos. Aqueles que seriam e foram os responsáveis em levar adiante o seu ministério. Responsáveis por compartilhar a palavra de Deus, por continuar espalhando o evangelho nos 4 cantos desse mundo. O futuro da igreja estava nas mãos daqueles discípulos, daqueles pescadores. A igreja primitiva começou por causa desses discípulos, escolhidos e preparados pelo próprio Jesus. É como nós aqui hoje, meus amados. Nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos seguindo o seu exemplo, o seu modelo. Nós estamos aqui numa outra nação, compartilhando da palavra, edificando a casa dele aqui. Não é diferente nos dias de hoje. Jesus, ele continua recrutando. Ele continua chamando pessoas para serem seus seguidores. Mas o principal objetivo dele é que essas vidas sejam transformadas. É que esses corações sejam quebrantados, é que haja libertação de vícios, de pecados. Esse é o principal objetivo de Jesus, é que essa vida seja salva, amém? E aí, meus irmãos, com a sua equipe formada, Jesus e seus discípulos começaram a percorrer diversos lugares, diversas regiões, diversas cidades. E naquela época não existia toda a tecnologia que nós temos hoje. Instagram, Facebook, YouTube, meu inglês, né? Não existia streaming, Spotify. Não existia a forma como nós consumimos informação e conteúdo no dia de hoje.
E o que é mais impressionante é que em todo lugar que Jesus passava, Jesus arrastava multidões. Multidões o seguiam. As pessoas eram atraídas pelos milagres, pelos ensinamentos de Jesus. Milhares de pessoas, nós vemos relatos na Bíblia de 5.000, de 4.000 pessoas. Mais do que isso, porque às vezes a Bíblia só contabiliza os homens, mas tinham crianças, tinham mulheres. Imaginem vocês naquela época, numa época que nem existia megafone, ou seja, microfone, uma única pessoa arrastar milhares de pessoas. E Jesus, meus amados, ele continua sendo o maior influenciador de todos os tempos, amém? As pessoas, elas eram atraídas pelos milagres e pelos ensinamentos de Jesus. E em uma época que não era globalizado, que não existia internet, tecnologia, ele arrastava multidões. Jesus foi o primeiro influencer da história. E se a gente trazer para os dias de hoje, é como se, vamos tentar pintar um cenário aqui. Imagina que cada sermão de Jesus é um vídeo no YouTube. Imagina que a partir do momento que ele postou o vídeo ali, ó, milhares de views. E não era monetizado, hein? Imaginem. Ele postava ali, ó, arrastava multidões. Milhares de pessoas queriam ouvir, queriam participar, queriam receber daquilo que ele tinha para compartilhar, dos seus ensinamentos, dos seus milagres. Queria viver, queria ver Jesus falando. Imaginem que cada local que Jesus passou fosse uma live que ele fizesse assim, ó. E aí, a partir do momento que ele chegava ali, chegou em Cafarnaum, chegou no Mar da Galileia, em cada local que ele passava ali, ó, ele abria o celular dele ali, ó, ele ativava uma live ali, ó, e milhares de pessoas se conectavam. Milhares de pessoas queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Queriam receber dos teus ensinamentos. E o que é mais interessante aqui também, meus irmãos, é que já naquela época haviam haters. Haviam pessoas querendo cancelar Jesus. Imaginem vocês um homem que operava milagres, que curava enfermos. Se quiser, a gente pode orar por você depois, tá? Que curava enfermos, que multiplicava pães, que alimentava multidões. E existiam pessoas que estavam indo contra ele, que perseguiam Jesus, que queriam matar Jesus, queriam apedrejar Jesus. Eita! Já naquela época, já existia essa moda do cancelamento. Já existiam pessoas querendo cancelar Jesus. Talvez de uma forma diferente como é hoje, né? Hoje, vamos cancelar, para de seguir, fala mal, posta coisa ruim lá da pessoa. Mas naquela época, o cancelamento era apedrejar, era matar, era aprisionar. Naquela época já existiam haters, já existiam pessoas que iam contra Jesus. Só que mesmo assim, meus amados, mesmo assim Jesus realizou muitos milagres. Mesmo em meio a perseguições, Jesus continuou a ensinar e a realizar diversos milagres. Foram curas, multiplicações de recursos, acalmou tempestade, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, transformou água em vinho. Não foram as perseguições que impediram Jesus de continuar avançando. Não foram as perseguições, as acusações que impediram Jesus de operar milagres, de continuar cumprindo o propósito no qual ele foi designado. O que eu quero compartilhar com vocês hoje, meus amados, a mensagem que Deus tem para nós hoje é: não desistam. Não desistam. Se você tiver que sair daqui hoje e lembrar de duas palavras, é não desistam. Não desistam. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje, amém? Não desistam.
Não foram as perseguições, não foram as dificuldades que impediram Jesus de cumprir o seu propósito, de operar milagres. Sabe o que impediu Jesus de realizar milagres, meus irmãos? Foi a incredulidade. Foi a falta de fé das pessoas que impediu Jesus de operar milagres. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Aleluia. Versículo 53 diz assim: Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém? Nessa passagem nós podemos ver que Jesus ele retornou à sua cidade, retornou a Nazaré, e ele começou ali a ensinar o povo. Ele ia de cidade em cidade, de região em região, e ele entrava nas sinagogas para ministrar ali uma palavra, para ensinar o povo. E ele começou ali, ele fez o mesmo ali na sua cidade natal, em Nazaré. E todos ficaram admirados. Só que ao invés de olharem para Jesus como um homem ungido, como um homem sábio, como um filho de Deus, como um homem de Deus, eles começaram a olhar para a humanidade de Jesus. Eles começaram a lembrar e a desprezar Jesus. Opa, mas espera aí, não é aquele rapaz que jogava bola com a gente? Não é aquele cara que trabalhava ali na carpintaria? Não é aquele cara que brincava ali com os meus filhos? Não é ele que é filho de Maria, de José? Eles começaram a olhar para a humanidade de Jesus e começaram a desprezá-lo. E por conta dessa incredulidade, em não reconhecer Jesus como Filho de Deus, e não reconhecer a unção que estava ali sobre Jesus, não foram realizados muitos milagres naquela região. A incredulidade, meus irmãos, pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Deus, ele é soberano, amém? Se Deus quiser, ele faz. Ponto. A gente tendo fé ou não, Deus vai fazer. A questão é que quando nós temos fé, nós vemos aquilo acontecendo e nós damos glória a Deus. Nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas. É como se fosse, sabe aquele véu que foi rasgado? É como se o véu dos nossos olhos, as escamas dos nossos olhos se rasgassem e a gente fala, meu, isso aqui só Deus poderia ter feito. Isso aqui, a gente não fala, foi coincidência. Não, foi Deus. Só que quando a gente olha para a humanidade de Jesus, quando a gente olha incrédulo, a gente não vê o agir de Deus nas nossas vidas, amém? Quer um exemplo disso? Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, diz assim: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar na terra prometida. Essa é uma passagem que ilustra, resumidamente, o que aconteceu com o povo de Israel quando eles foram libertos da escravidão do Egito. Eles estavam ali no deserto, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Só que eles foram incrédulos.
Eles desobedeceram a ordem do Senhor porque eles não acreditaram que Deus poderia dar a vitória para eles, em meio a guerras, em meio a conquistas que eles deveriam passar ali para conquistar a terra prometida. Houve incredulidade no coração deles, e por conta disso eles não viram o agir de Deus na vida deles. Por conta disso eles não entraram na terra prometida. E eles ficaram peregrinando 40 anos no deserto. Mesmo vendo e vivido muitos milagres com Deus, mesmo assim o coração deles estava endurecido. A incredulidade, a falta de fé pode impedir, meus irmãos, nós de vermos o agir de Deus nas nossas vidas. Pode impedir você de entrar na terra prometida, de receber aquilo que Deus tem para você, de viver um verdadeiro milagre. E nessa passagem aqui, o autor de Hebreus, ele diz: se hoje ouvirem a voz de Deus. O que significa hoje ouvirem a voz de Deus? É uma simbologia de algo imediato. É para agora. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, se nesse momento, se nesse instante vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Um coração endurecido é um coração incrédulo, é um coração que não recebe a palavra de Deus, que não tem humildade, que não aceita ser transformado. Um coração endurecido não aceita a vontade de Deus, não se arrepende. Nós vemos os próprios religiosos daquela época, conhecedores da palavra. Eles sabiam de cor as profecias do Messias, mas mesmo assim, quando o Messias estava na frente deles, por terem o coração endurecido, eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus, por causa da dureza do coração. E eu quero profetizar, meus irmãos, nesta tarde, assim como Ezequiel, capítulo 36, 26, o profeta profetizou. Eu quero profetizar aqui que todos os corações que estão endurecidos, tudo aquilo que for pedra dentro de nós, será substituído por um coração de carne, será substituído por um novo coração, um novo espírito Deus está derramando sobre nós nesta tarde. Corações serão quebrantados, a palavra de Deus será plantada nos nossos corações e vai trazer transformação nas nossas vidas. Um novo coração, um coração humilde, um coração obediente, um coração aberto a receber a palavra de Deus, está sendo substituído pelos corações rochosos, pelos corações endurecidos aqui. Deus, ele está quebrantando os nossos corações nessa tarde, em nome de Jesus. E quem crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Irmãos, como nós vimos na passagem de Mateus, Jesus, ele não só operou milagres, mas também ele ensinava. E muitas vezes, através de parábolas. O que são as parábolas? Ele pegava uma situação ali do cotidiano e fazia uma analogia com aquilo que ele queria ensinar, para que as pessoas pudessem ter um entendimento, compreender de uma forma melhor. Por isso que nós vemos diversas histórias, diversas parábolas que falam sobre pescaria, que falam sobre agricultura, que falam sobre semente, plantar, porque era as atividades daquela época, amém? E se a gente pegar essas parábolas e aplicar nos dias de hoje, nós vamos ver ali ensinamentos preciosos sobre perdão, sobre compaixão, sobre prioridades, sobre persistência, sobre sacrifício, graça, sobre receptividade da palavra de Deus, sobre fidelidade, sobre humildade. São só alguns exemplos do que nós podemos aprender com as parábolas de Jesus. São ensinamentos que nos ajudam a ter uma vida plena, uma vida segundo os princípios, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, que nos ajudam a percorrer os caminhos que Deus tem para nós, amém? Mas às vezes, esses ensinamentos, eles podem trazer um certo confronto na nossa vida. Eles podem trazer ali um certo desconforto para nós. Eles podem confrontar o nosso atual estilo de vida. Eles podem confrontar as nossas atitudes, a nossa forma de pensar. E por que isso acontece, meus irmãos?
Por que existe esse confronto? Poxa, não é a palavra de Deus? A palavra de Deus não deveria me trazer consolo, não deveria me trazer paz, não deveria me fortalecer? Por que traz esse desconforto? Por que às vezes eu ouço a palavra de Deus e aquilo me incomoda? O objetivo desse confronto, meus irmãos, é nos transformar. Deus, Ele quer nos mostrar, Ele nos mostra através da palavra dEle, através daquilo que está nos incomodando, onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos olhar, qual área das nossas vidas Ele quer transformar, amém? Ele quer causar um impacto em nós, ao ponto de nós termos a nossa mente renovada, o nosso caráter transformado. E essa transformação, ela acontece para que nós possamos cada dia mais ser parecidos com Jesus. Esse é o nosso principal objetivo, meus irmãos. Nós somos seguidores de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, o nosso modelo. A nossa vida precisa ser influenciada por Jesus, pela palavra de Deus. E quando nós caminhamos com Jesus e nos expomos a situações que nos confrontam, situações que nos tiram da zona do conforto, nós somos impactados pelo seu amor, pelos seus ensinamentos, pelo seu próprio exemplo. Isso nos transforma. É impossível, meus irmãos, é impossível nós caminharmos com Jesus, nós abrirmos o nosso coração verdadeiramente e nós não sermos transformados. É impossível. Isso não acontece. Se nós nos expomos às diferentes experiências, a nossa vida será transformada. Olha o exemplo dos discípulos. Quantas experiências eles tiveram? Pessoas que eram simples pescadores, largaram tudo para seguir Jesus. Eles viram milagres acontecendo. Todos aqueles milagres que a gente falou, eles viram tudo isso acontecendo. Eles foram testemunhas oculares do que Jesus estava fazendo. Eles não só viram milagres, mas eles ouviram os ensinamentos da própria boca de Jesus. E quanto mais nós caminhamos com Ele, quanto mais nós vivemos com Ele, mais Ele se revela a nós. Na Bíblia existem diferentes passagens no qual Jesus diz que Ele é o Messias, que Ele é o pão da vida, que Ele é a luz do mundo, a porta das ovelhas, que Ele é o bom pastor, a ressurreição e a vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a videira verdadeira. Quanto mais nós caminhamos com Ele, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais tempo nós passamos com Ele, mais Ele vai se revelando a nós. Lá em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: E Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. A transfiguração de Jesus revela a sua verdadeira natureza. Jesus, ele escolheu 3 do seu time de 12 para se revelar, para revelar a sua verdadeira natureza, para revelar quem ele realmente é, o Filho de Deus. E quanto mais nós caminhamos com ele, quanto mais próximos nós estamos dele, quanto mais o buscamos, mais ele se revela a nós, mais nós vamos conhecendo a sua verdadeira natureza, mais ele vai se revelando. Ele vai se revelar quem ele realmente é. Mas a nossa fé é fortalecida quando nós conhecemos Jesus, quando nós sabemos quem ele realmente é. Mais a nossa fé é fortalecida, mais nós crescemos em intimidade, mais o nosso relacionamento com ele é fortalecido e mais profundo fica. A gente pode pegar o nosso próprio exemplo aqui, amém? Quando nós começamos aqui a igreja, eu não conhecia ninguém de vocês. Assim, eu conhecia a Tati, lá de Portugal. Mas também nós nos conhecemos no cenário de igreja, né? Mas eu não conhecia ninguém aqui. E conforme o tempo vai passando, conforme as experiências
nós vamos compartilhando ali momentos juntos, nós vamos estreitando o nosso relacionamento, nós vamos passando de diferentes experiências, a gente acaba se conhecendo um pouco mais, amém? Hoje eu sei mais ou menos o que cada um gosta, o que cada um não gosta, a forma como as pessoas se comunicam no WhatsApp. Tem gente que me manda mensagem, tem gente que me manda áudio, tem gente que gosta de mandar textão, tem gente que manda áudio, existe isso? Mas cada um tem um jeito de falar, cada um tem uma forma, um linguajar, e a gente vai conhecendo, a gente vai estreitando, as pessoas elas vão se revelando a nós. Da mesma forma eu vou me revelando a vocês, vou abrindo meu coração, vocês vão me conhecendo, conhecendo a minha esposa. Mas isso é com base no relacionamento, com base nas experiências, nos momentos que nós vivemos juntos. E com Jesus, meus irmãos, não é diferente. Quanto mais o conhecemos, mais ele se revela a nós. Quanto mais tempo, mais intimidade, mais experiências temos com ele, mais ele se revela a nós. E quanto mais o conhecemos, mais forte fica o nosso relacionamento com ele, mais forte a nossa fé fica, amém? Agora, imaginem vocês na pele ali dos discípulos. Eles passaram diversos milagres, eles viram diversas coisas legais acontecendo, mas eles também passaram por momentos difíceis, por tempestades, por perseguições. E talvez o momento mais difícil para eles foi a própria morte de Jesus. Como nós vimos, Jesus, ele morreu crucificado. Ele foi traído por um dos seus discípulos, Judas. Ele foi açoitado, ele apanhou e colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Imaginem vocês nessa situação, aonde você caminhou, metadinha, hein? Não, brincadeira. Imaginem vocês nessa situação, você caminhou 3 anos ao lado de Jesus, você viu diversas coisas acontecendo, e aí de repente, ele é açoitado, ele é crucificado, ele morre. Tudo parecia bem. Havia perseguições, havia tempestade, mas Jesus estava ali. O mestre estava ali. Jesus estava do nosso lado, em carne e osso. Podia tocar nele. Podia ver ele comer, podia ver ele dormir, podia ver ele orando. Podia ver ele operando milagres, podia ouvir a voz dele. Jesus, ele estava ali, ensinando. E aí, de repente, ele morre. A Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus que todos os discípulos os abandonaram. Abandonaram Jesus, fugiram. Ele estava sozinho naquela cruz. Tudo parecia perdido. Tudo parecia que havia terminado. Parecia que era o fim. Mas lembrem-se da mensagem de Deus. Qual que eram aquelas 2 palavrinhas para nós hoje? Mais uma vez. Olha para o irmão que está do lado e fala: não desista. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer morto, não desistam, meus irmãos. Creiam. Continuem acreditando. Continuem acreditando no Filho de Deus. Porque a cruz poderia ser o último ato de Jesus aqui na terra. A cruz poderia ser o último evento de Jesus aqui. Aquela frase "está consumado" poderia ser as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Mas não foi, amém? E glória a Deus por isso. Não foi, sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje ele vive e ele está aqui em nosso meio e nós podemos ter livre acesso a Deus graças a Jesus que está vivo, graças ao Espírito Santo que ele enviou e hoje nós somos um com ele. Jesus ressuscitou, onde tudo parecia perdido, onde parecia ser o fim, foi só o começo, amém? Foi só o começo. O começo
de uma eternidade. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, quando nós cremos que tudo isso que nós vimos nos últimos 2 cultos aconteceu, quando a nossa fé está em Jesus, quando nós nos batizamos, é só o começo de uma vida eterna. Amém? O que Deus quer falar conosco hoje, meus irmãos, é não desista. Não volte para a velha vida. Os discípulos ali que abandonaram Jesus, quando viram Jesus morto, o que eles fizeram? Alguns se trancaram numa salinha lá com medo da perseguição, e outros voltaram a pescar. Voltaram para a velha vida. Então, quando as coisas na sua vida acontecer, que parece ser o fim, parece que tudo acabou, parece que não há mais futuro, não se tranque com medo da perseguição. Você pode se trancar e se dobrar o joelho e ficar ali aos pés de Jesus, mas não se tranque com medo. Não volte para as velhas práticas. Não desista. Ele ressuscitou, confie nele, tenha fé. Não endureça o teu coração. Não deixe que o medo e a incredulidade tomem conta de você. Continue confiando, porque aonde havia morte, aonde havia o fim, foi só o começo. Amém? Não desistam. Aleluia. Abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. Aleluia. Santo, santo, santo. Glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer algo diferente aqui nesta noite, nesta tarde. Eu quero pedir para que todos vocês se coloquem de pé. Levantem suas mãos bem alto. E se você realmente reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, se você já fez essa oração antes, ou se você nunca fez essa oração, mas você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua fé. Se você reconhece que tudo isso que nós vimos e falamos sobre os milagres, sobre Jesus ser o Filho de Deus, o Verbo vivo que se fez carne, se você acredita na palavra do Evangelho de Jesus, eu vou te convidar a fazer essa oração comigo, com os seus braços levantados em sinal de rendição, em sinal no qual o Senhor, você abre o seu coração e entrega a sua vida a Deus. Eu vou te convidar a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta tarde, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, Jesus, remova toda a dureza de coração, remova toda a incredulidade dentro de mim, fortaleça a minha fé em Ti, e que eu possa viver uma vida plena, conectado com Deus Pai, que eu possa praticar as Tuas palavras, e que a minha vida possa ser transformada pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu nome. Escreve meu nome no livro da vida e apaga o meu nome do livro da morte. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio que que o Senhor é o Filho de Deus. Continue comigo. Fortaleça os meus pés nos Teus caminhos. Eu quero Te conhecer cada vez mais. Eu te peço, se revele a mim, Jesus. Amém e amém. Pai querido e Pai amado, aqui estão os Teus filhos, Pai. Eu te peço, nesta tarde, que o Senhor venha de encontro com cada coração aqui, Pai. Que ainda esta semana nós possamos ouvir testemunhos maravilhosos de corações que foram quebrantados, Pai, na Tua presença.
testemunhos de milagres, de curas, de maravilhas, de transformações, de libertações. Que o Senhor possa fortalecer os pés dos teus filhos nos teus caminhos. E que em nome de Cristo Jesus, ainda essa semana, nós possamos ter um encontro maravilhoso contigo. Que o Senhor possa se revelar a nós, assim como o Senhor se revelou aos discípulos. Nós queremos ver a tua face, nós queremos ver e sentir o teu toque, Pai. Por isso eu te peço que ainda essa semana venha falar conosco de uma forma individual, de uma forma que marque as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.